Voltamos com o programa Em Foco, hoje conversando sobre o ser acadêmico com o professor João Carlos. Professor, conversar um pouquinho sobre ti. Vamos trocar emoções agora. Como é que você deslanchou pela área da educação? Qual foi a chamada, a paixão por entrar nesse mundo da educação, voltado depois para a questão de consultorias e de palestras? Perguntinha difícil, não? É complicado porque não faz tanto tempo, né? Uhum. Foi ontem. Eu sempre digo que as boas coisas da vida sempre foi ontem. Estão intensas ainda. São extensas. E minha mãe é professora, aposentada, como ela disse. E, na verdade, a gente não se aposenta Sim. nunca, né? E eu vou ser sincero para você. Dentro de algumas sociedades, muitas vezes você tem aquela ideia de perguntar para a criança o que você vai ser quando você crescer. Perguntaram isso para mim. Uhum. E eu sempre gostei muito de ler. Sempre amei leitura. E eu sempre tive o sonho de ser professor. Mas eu queria ser um professor diferente. Meu pai, na sua inocência, sempre dizia, não, filho, não é assim tão simples ser professor. Mas não, eu quero ser professor. A princípio foi uma busca para provar para mim mesmo que eu poderia ser professor. Depois, eu não vou falar de paixão, não. Porque quando a gente fala de paixão por uma profissão, a gente às vezes perde um pouco o lado profissional, sabe? Porque as pessoas têm medo de ser apaixonadas pelaquilo que fazem. Eu sou um apaixonado pelo que faço. Não seja profissional. Eu sou um amador. Eu amo aquilo que eu faço. E quando eu me quando eu vi, eu estava desenvolvendo projetos na comunidade, com minha mãe, com meu pai, na igreja. Eu estava dando aula de catequese. Cada um tem a sua religião. Uhum. O mundo é feito de crenças, né? Quando eu vi, eu estava fazendo pedagogia. Olha. Quando eu vi, perdão, gente. Quando eu vi, eu estava fazendo magistério, Uhum. né? Quando eu vi, eu estava em sala de aula e não parei mais. É uma loucura isso. Se você perguntar por que eu estou na sala de aula, eu vou responder o que eu pensava quando eu tinha 12 anos. Se você perguntar por que eu estou na sala de aula agora, eu vou dizer para você que talvez porque eu seja louco, porque eu seja maluco, porque eu sonho com alguma coisa, porque eu tento mudar o mundo, eu tento mostrar pelo menos para uma pessoa que as coisas podem ser diferentes daquilo que alguém não acredita. Porque pode ser como você queira, entendeu? Se você me perguntar por que eu sou professor e como eu comecei a ser professor, eu vou lembrar da minha esposa. Porque antes de conhecê-la, eu era apenas um professor. Depois que eu conheci, eu me apaixonei pela professora e pela profissão. Que ótima paixão, né? Porque ela trabalha com o corpo. Uhum. E ela sempre era vida. Ela foi minha professora. Engraçado isso, né? Eu estava contando para você isso, né? Ela foi minha professora. E ela é energia pura. Ela é conhecimento puro, sabe? Então, você se apaixona. Todos os dias você se apaixona por alguma coisa. Você se apaixona pelos bastidores, você se apaixona pelo fato de você estar na frente de 40, 50, 60. Eu, hoje, palestrante, na frente de 10, 15, 20, 600. Eu, ator, mais ainda. Você se apaixona com a plateia, você se apaixona com os livros, você se apaixona pelo fato de você não conhecer aquilo que te perguntam. Você se apaixona quando você não quer pesquisar, mas você tem que pesquisar. E aí, quando você consegue fazer pesquisa, você descobre um mundo e um universo. Professor é isso, cara. É professar a busca do saber, a paixão pela vida. E quando você começou a perceber que professar essa grandeza da educação poderia deslanchar para a parte de palestras? Quando você tem um público muito maior, o contato não é frequente como sala de aula, né? Mas é um público imenso que está ali sedento para te ouvir. Quando foi que surgiu isso, João? É culpa de um professor. Culpa de um professor. Culpa de um professor. Você é marcado por professores da sua vida, então? Coordenador do curso que eu desenvolvi de literatura shakespeariana. E ele pediu para que eu desenvolvesse um trabalho
na faculdade sobre o poder da argumentação. Então eu peguei um discurso de Júlio César, de William Shakespeare e de Brutus, com a célebre frase, até tu, Brutus, então César cai. E nesse discurso eu descobri uma coisa muito interessante, que tem uma frase que Brutus pergunta a Caio Cássio. Ele pergunta se ele pode ver o seu próprio rosto. E a resposta ela vem assim, não. Eu só posso ver o meu rosto através do reflexo, através do espelho. E aí então o outro personagem diz, que pena que você não possa ver o poder da tua expressão. Que pena que você não possa ver como você fica feliz quando as pessoas te aplaudem. E aí eu vim atrás disso. Eu vim atrás de descobrir a expressão que eu tenho quando as pessoas me aplaudem. E quando eu vi, eu estava falando sobre argumentação na sala de aula, para um curso de psicologia, depois para um curso de letras, depois para um curso de direito, aí depois para toda a faculdade, até que um dia chega um ser humano, não sei de onde, estou sendo sincero com você, acadêmico, as coisas são assim, as pessoas acham que isso está guardado debaixo de uma gaveta, você vai lá e abre e pega. Não, não é isso. E também não chamo de sorte. Eu posso chamar, às vezes, de competência. Porque quando você tem competência, não quer dizer que você é soberbo. Quer dizer que você estuda, que você corre atrás, que você está nos lugares certos. Porque você tem que estar lá. Você não pode deixar de existir. Eu dando uma palestra numa igreja católica, num encontro de casais, eu e minha esposa, terminando a palestra, um senhor me perguntou, você faz isso para empresas? E eu olhei para ele e disse, oportunidade. E eu perguntei assim, mas como assim para a empresa? Ele, para a empresa, para os funcionários da minha empresa, da minha instituição. Eu falei, E ele perguntou, e quanto você cobra? E eu perguntei para ele, e paga para isso? E ele me respondeu, e paga muito. Uma pergunta bem feita com uma ótima resposta, né? Fantástico! Fantástico! E aí depois, com o tempo, André, você vai desenvolvendo outros saberes, né? Você vai estudar. Eu brinco do estudar, de conhecer, com a minha esposa, por exemplo. Quando eu a conheci, italiana, né? Eu olhei para ela, fiquei apaixonado, mas eu não tinha como chegar. Eu era a expressão que se usa, né? Sem vergonha mesmo. Safado mesmo, né? Mas eu não sabia como chegar. Então eu usei a expressão da palavra. Eu olhei para ela e disse oi. Ela olhou para mim e me negou. E eu me irritei com isso e fui atrás. E disse oi de novo, e ela perguntou o que eu queria, e eu quero te conhecer. Se na vida nós trabalhássemos assim, seria diferente no mundo dos negócios. Você tem que insistir naquilo que você quer, mas não adiantava apenas eu conversar com Carmen. Eu tinha que entender Carmen, eu tinha que entender esse universo Carmen. E eu fui conhecer Carmen, fui me apaixonar por Carmen. Eu casei com Carmen. Ela fez esse cara que está aqui. Você nunca está sozinho no mundo. As pessoas falam, você precisa falar disso? Não, mas eu gosto. É bom. Fale mais de você. Sabe, fale mais dos seus poderes. É desses poderes que eu estou falando. Está aqui dentro. Isso aqui é simples. As ferramentas, todos nós temos as ferramentas. De como fazer, de como trabalhar, de como atuar, as leis, as normas, tudo mais. Mas quem faz essa ferramenta funcionar é você. E aí, quando vi, a Unipar ligou para o meu escritório e perguntou se eu estava livre no dia 29 para vir para cá. E eu perguntei o porquê. E eles falaram, nós queríamos fazer uma recepção maravilhosa para os melhores acadêmicos de toda a região. E eu disse, então agora eu entendo por que vocês me ligaram. Porque vocês têm que chamar o melhor. Exatamente. E passe a vida acreditando nisso. Porque se você não acreditar, meu amigo,
ninguém acredita. É Professor, mais simples. site, qual é o seu site? Ai, ai, ai. Site, né? É www.joaoconsultor.com. Que joia. Professor, eu agradeço muitíssimo o teu tempo, tua disponibilidade, tua presença, tua ternura, a tua paixão, a tua fé, o teu professar na educação em estar conosco aqui. Você em casa com certeza também sentiu-se tocado, sentiu-se justamente chamado a questionar algumas coisas que estão dentro de nós. Obrigado pela audiência, obrigado professor, um forte abraço e até mais.